Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minha gurizada medonha. Aqui é o tio Carlão falando com vocês mais uma vez. A ideia de hoje de conversar com vocês é a respeito de uma frase que dizem ser de Cacilda Becker. É a seguinte: não me peça para dar de graça a única coisa que tenho para vender. Várias vezes na minha vida eu ouvi essa frase. Eu não sei se é verdade que ela disse isso, eu não tenho certeza. Mas eu acho muito válido. Por que eu estou falando isso? Como vocês sabem, eu sou ator. Eu sou diretor de teatro, eu trabalhei quase 3 anos com dublagem, eu comecei o trabalho de audiobooks. No meu canal do YouTube, lá no Carlos Eduardo Valente, vocês vão encontrar uma série de vídeos que eu fiz lendo, interpretando, dizendo poemas e textos de várias pessoas, alguns textos clássicos, algumas letras de música, tem um monte de coisa lá. E todas essas coisas eu fiz lá no início, quando eu comecei. Mais uma vez volto a dizer que o canal foi feito para que eu pudesse me exprimir de alguma forma. E eu comecei desse jeito. Tudo para mim foi sempre muito prazeroso mesmo, sabe? Poder estar me exprimindo. Acontece que com o tempo algumas coisas começaram a acontecer nesse universo. Todas essas coisas que eu comecei a fazer, a ler, a interpretar, a gravar, a mostrar a minha cara, foi através de pessoas que eu acabei conhecendo na internet mesmo, principalmente no Facebook, e eu pedi licença a elas para poder ler, interpretar, declamar, narrar as coisas que elas escreviam, os textos, os poemas, os contos, por puro prazer. Acontece que com o tempo as coisas foram mudando. Eu fui me, digamos, entre aspas, profissionalizando nessa questão e em determinados instantes algumas pessoas começaram a entrar em contato pedindo para que eu lesse seus textos. Até aí tudo bem. Só que eu sou um cara assim que eu custo a dizer não. Eu pouco digo não, eu não sei muito bem dizer não. Mas aos poucos eu fui me dando conta que eu tinha que dizer não para algumas pessoas. Por quê? Eu comecei a achar que eu deveria ser pago para isso. Principalmente em algumas coisas que estavam envolvendo alguns projetos, alguns lançamentos de livros que envolviam audiovisuais, e a minha cara estaria lá, a minha voz estaria lá. E sempre quando eu entrego ou entreguei um trabalho para essas pessoas que eu fiz por prazer, eu tentei fazer o melhor possível. E isso demanda tempo, isso demanda trabalho, isso demanda esforço, aprendizado, estudo, para poder fazer, por exemplo, uma edição de áudio, deixar ele inteligível, assim como quando eu coloco imagens. Eu aprendi muita coisa nesse meio tempo. E aí hoje me apareceu essa frase novamente: não me peça para dar de graça a única coisa que eu tenho para vender. Porque parece para algumas pessoas que a gente faz tudo isso assim, rapidamente, como se não tivesse um trabalho envolvido. Muitas vezes, um pequeno texto de gravação pode levar 20, 25 minutos, porque a gente erra, a gente acerta, a gente erra, a gente acerta, a gente vai tentando encontrar a melhor maneira de dizer. Portanto, tem que ter um estudo daquilo que está sendo escrito para ser da melhor forma dito.
Com imagem a mesma coisa, não é simplesmente botar a câmera na frente e sair falando. Eu pelo menos sempre tentei colocar uma iluminação adequada, tentei colocar um fundo verde para poder tirar o fundo e colocar imagens que fossem sugestivas além da minha própria imagem. Ultimamente tem acontecido de algumas pessoas que eu não conheço, entrando em contato e pedindo para que eu leia seus textos, que eu faça pequenos vídeos com os seus textos, que eu interprete, porque eu sou profissional, porque eu sou muito bom, porque isso, porque aquilo outro. Esse reconhecimento é muito legal, mas tem uma coisa: esse reconhecimento alimenta o nosso ego de artista. Porque artista move-se a ego, não é mesmo? A gente precisa disso também. E ultimamente eu tenho me negado a fazer, porque eu acho que eu preciso ser pago. Eu não sei muito bem precificar esse trabalho, mas eu gostaria de poder ser mais profissional e dizer: eu cobro tanto. Normalmente eu não tenho esse valor, eu tenho um valor na cabeça, mas para mim dizer esse valor é muito difícil. Por quê? Antes de dar o valor, eu gostaria que as pessoas entendessem que a gente tem esse tempo de preparação, a gente tem esse tempo de gravação, de pré-produção e pós-produção. E isso envolve um tempo. Como eu disse antes, muitas vezes um texto pode levar 10, 15, 20 minutos para ser dito e interpretado, com todas as suas pausas, respirações, etc. e tal, assim como também a imagem. Ok, a gente chega num ponto em que a gente aceita como bom aquilo que a gente fez, a gente está satisfeito com o resultado. E aí a gente elimina todo o resto que a gente fez para ficar só com aquela parte que realmente funciona, que realmente nos satisfaz e que a gente tem praticamente certeza, não é uma certeza absoluta, que vai agradar a pessoa para quem ela está destinada, para quem está destinado esse trabalho. E aí tem todo um tempo de pós-produção, corte de som, corte de imagem, edição, melhorar a qualidade da imagem, melhorar a qualidade do som e tudo mais. Então, assim, um texto que se gravou durante 20 minutos, ele pode se transformar muitas vezes em 5 minutos. Só que o tempo que a gente leva para fazer todos esses cortes, dependendo de como a gente fez, a gente vai levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, para que a coisa fique pronta. Pronta basicamente, porque aí a gente tem que fazer, quando tem vídeo, toda uma renderização, tem que levar para softwares que a gente utiliza, que a gente tem que renderizar, que a gente tem que colocar título, que a gente tem que colocar legendas para deixar um produto fechado. E isso não é um trabalho qualquer. Então, ultimamente eu tenho me negado a fazer esses trabalhos e fazer aquilo que eu quero. Se eu sentir vontade de fazer um texto, eu vou entrar em contato com o autor e vou pedir para ele: você me permite? Você gostaria? Faço isso com o maior prazer. Mas muitas vezes, quando a gente dá um valor mínimo de cachê, como a gente chama, as pessoas que nos pediram para que fizéssemos para ela não falam mais nada, não dizem absolutamente nada, desaparecem da nossa vida porque elas querem de graça. Por isso, não me peça para dar de graça a única coisa que eu tenho para vender, que é esse meu trabalho, que eu gosto tanto, que me dá tanto prazer, que me motiva, porque eu acho que eu mereço ganhar alguma coisa. Eu acho que de repente eu até estou sendo antipático falando isso.
Eu não sou antipático, a única coisa que eu quero é que as pessoas entendam que existe um valor. Não me peça para dar de graça a única coisa que eu tenho para vender. Beijos do tio Carlão e até a próxima. Vai ter continuação. Aguardem.